Chris Poli alerta os riscos do acesso sem controle da tecnologia na infância. A falta de interação com outras pessoas devido ao uso excessivo de tecnologia pode prejudicar o desenvolvimento social, intelectual e emocional. Além disso, produz inquietação, padrões irregulares de sono, obesidade e outros perigos. Você não sabe como Você resolver. acha que tem muito ainda nas famílias tem aumentado, vou mudar minha pergunta, tem aumentado nas famílias essa de passar, sabe, essa responsabilidade? De terceirizar a responsabilidade? Muito. Do tipo assim, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, não pode ter comercial de brinquedo, porque senão eu vou ter que explicar pro meu filho por que não sei o quê. Sabe, ele não quer ter o trabalho. Sim. Ele não quer ter o trabalho, porque se a criança quiser, ele vai ter que perder 15 minutos conversando com a criança. Então é mais fácil que não mostre. Não deixa ter. Então aí enfia um celular lá. Só que hoje tem um problema muito grande, que hoje com o acesso que as crianças têm para o celular, para as redes sociais, para o YouTube, para a internet, para tudo aquilo que está à disposição hoje, eles têm acesso a muita coisa, né, que escapa ao controle dos pais. Porque eu oriento os pais, né, para supervisionar os filhos, porque eu creio que toda essa tecnologia, essas redes sociais são uma maravilha, mas você tem que supervisionar, porque é um perigo também, entendeu? Com certeza. Porque você não sabe a idade que tem a criança, se você clica para pesquisar uma coisa e aparece também outra. Sim. Aparece aquilo que você pediu, mas também aparece outra Sim. coisa. Então, hoje é muito mais difícil, porque não tem como você controlar 100% isso. Então, de alguma maneira, essas crianças hoje, elas têm muita informação, Sim. elas são muito questionadoras, porque elas têm argumento, tá? Porque elas recebem muita informação, são muito informadas, desde pequenininhos. Sim. Entendeu? Então, é muito mais fácil caírem em ciladas até, inclusive. Muito. Tem adulto que se passa por criança para jogar online, para chegar nas crianças. Mas o que eu quero dizer com isso? Que antigamente o pai podia eliminar isso, para não ter o problema de explicar. Hoje tá ele tem que difícil. lidar. Hoje tem que lidar com isso. Sim. Hoje ele precisa se posicionar. Sim. Ele precisa saber o que ele quer para o filho. Hoje tem muita gente que está tendo filho sem estar preparado para ter filho. Sim. É uma responsabilidade tanto, gente, ter um filho. É muita responsabilidade. Você está formando um ser humano. Sim. Entendeu? Você é mãe? Eu tenho 3 filhos e tenho 5 netos. Vamos contar um pouco da sua história? Vamos, Né? vamos. Você nasceu na Argentina. Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires. Até que idade você viveu lá? Eu vivi até os 30 anos. Eu casei, tive 2 filhos lá, e a gente veio aqui para o Brasil e eu tive uma filha aqui no Brasil. Você veio por trabalho? Sim, quer dizer, foram várias situações que aconteceram, né? Então, o país estava numa das tantas crises que tem a Argentina, continua tendo, né? Meu marido estava empregado, mas ele não tinha trabalho. Meu marido é arquiteto, era funcionário de uma firma, mas não tinha trabalho de arquitetura. Quando um país começa a crise, a primeira coisa que para é a construção, né? E eu trabalhava em escola, e por conta da crise do país, a escola fechou. Então, aconteceram essas situações e o meu marido tinha uns amigos, arquitetos também, que tinha instalado aqui no Brasil, porque nessa época a gente veio no começo do ano 76, era uma época que o Brasil estava crescendo muito e tinha muita gente vindo para cá. E esses amigos tinham vindo aqui para o Brasil e eu trocando cartas naquela época. Eu falei para minha amiga, né? Eu falei assim, não tinha um trabalho para meu marido, né? Porque ele era arquiteta, também o marido também. E aí, a resposta para minha carta foi que tinha um lugar na empresa de arquitetura onde ela estava trabalhando. Isso foi no mês de junho do ano 75, e meu marido estava aqui trabalhando em novembro desse mesmo ano. Então, as portas se abriram para ele vir. A escola onde eu trabalhava tinha fechado, então eu estava sem trabalho lá. E a gente... essas coisas, na cara e na coragem. A gente pegou as 2 crianças pequenas, né? Porque o filho mais velho tinha 3 anos e o pequeno, que foi do meio, né? Ele fez 1 aninho aqui no Brasil. E a gente veio para cá.
Aí, depois de um ano, engravidei aqui, nasceu a minha filha, e eu fiquei esses 2, 3 anos sem trabalhar nada, por conta da família, as crianças pequenas, tudo isso. Aí depois como a minha área é inglês e tudo, a gente foi numa feira do livro, né? E eu tinha uns estantes assim de editoras inglesas, aí eu fui lá para ver os livros, aí comecei a falar com o pessoal lá, e eles me arrumaram assim para dar aulas particulares de inglês. Aí eu comecei a dar aula, eu fui indo. Você já tinha aprendido bem o português? Não, na verdade, quando eu cheguei, eu fiquei 3 meses sem falar, sem sair de casa praticamente, porque eu não falava. Eu vim aqui falando obrigado só e olha lá, e eu morria de vergonha de não saber falar. Então, apesar do que os brasileiros receberam super bem, a gente acolheram super bem, eles falavam, fala devagar e a gente entende. Mas eu tinha vergonha de não saber falar. Então, eu preferia não sair para festas, né? Para reuniões, né? Porque aqui o esquema que era diferente, lá em Buenos Aires naquela época era diferente. Então, aqui tinha já o esquema do supermercado e tudo. Então, você fazia a compra, você não precisava falar. Você não precisava pedir as coisas, sabe? Você ia lá, pegava e pagava, né? E então, facilitou isso para mim. Então, eu fiquei 3 meses. E aí, depois, como as crianças foram aprendendo, meu marido também trabalhava aqui e tudo. Então, eu fui aprendendo. E eu falo inglês também, falo inglês, espanhol. Então, a gente tem um pouco mais facilidade aí com línguas. Então, eu fui aprendendo. Mas o sotaque sempre fica, não tem jeito, né? A gente sempre fica. Não, esse seu sotaque é ótimo. Então, é muito obrigada. legal o seu sotaque. É verdade. E aí, você já veio direto para São Paulo? Quando foi Sim, isso? São Paulo. Sim. E já aí aqui ficou? Aqui fiquei. Aqui fiquei porque meu marido trabalhou aqui, né? E a gente tinha uns 2 ou 3 casais de amigos também argentinos que vieram para cá naquela época. E logo em seguida que a gente veio aqui, se abriram as portas de uma maneira assim muito incrível, né? Porque a gente veio aqui com um documento de erradicação definitiva. Nós chegamos aqui no Brasil, tramitamos tudo no consulado brasileiro lá em Buenos Aires, e a gente já veio com o documento documento de estrangeiro, RNE, mas com permanência definitiva. Sim. Isso foi no mês de janeiro que a gente veio. No mês de março, teve amigos do meu marido que quiseram vir e não conseguiram já a radicação. Era só provisória, era temporária, né? Porque veio muita gente para aqui. E aí eles deram uma regulada? Eles deram uma regulada, entendeu? Porque veio muita gente. Eu acho que está certo, né? Porque está protegendo, né, o profissional brasileiro mesmo, né? E quando você começou a trabalhar na escola aqui, qual foi a principal diferença que você sentiu? Então, eu comecei a trabalhar, na verdade, eu trabalhei até a gente abrir essa escola que eu te falei, que foi no ano 98, eu trabalhei particular, eu dava aula particular. Então, eu tinha muitos alunos, eu trabalhava muito. Crianças, adultos, né? Então, não trabalhei em escola até esse momento. Então, quando a gente abriu a escola com uma proposta de um programa americano para ensinar inglês, para fazer uma escola bilíngue. Então, a gente montou uma escola com uma característica muito particular que não tinha naquela época. Hoje tem muitas escolas bilíngues, mas naquela época não tinha. Naquela época tinha 2 ou 3 americanas, o Graded e o Penn, tem outra ali nos Jardins. Sim. Então não tinha assim para acessível, era mais para filhos de estrangeiros ou de embaixadores, assim. Então, a gente montou uma escola com umas características particulares, né? E eu participei nessa criação dessa escola. Então, eu me encontrei muito bem aí, porque eu sabia o que estava fazendo. E eu me dediquei à área de inglês, né? Eu era a diretora da aula de inglês, eu que montei toda a parte de inglês. Eu comecei dando aula e tudo. E tinha uma diretora de português, né? Que montou toda a área de português também. Então, na verdade, eu não tive esse contato com escola pública ou as escolas normais, regulares, sabe? Meu contato foi com essa escola. E o tempo que você deu aula lá e ter sido mãe lá e depois ter vindo pra cá, as birras das crianças são iguais? Idênticas, no mundo todo. Você assiste o Super Nanny. O Super Nanny tem
no mundo todo. Né? Tem. Você assiste programas da Alemanha, você assiste programas de Israel e tudo, os problemas são os mesmos. Igualzinhos. Mudas que o contexto cultural, Sim, né? sim. As características, né? Das famílias, né? Sim. Mas as crianças, o comportamento das crianças, porque hoje está tudo muito globalizado, né? Sim. Então, os problemas são iguais no mundo todo, né? Sim. Então, as crianças reagem do mesmo jeito. Sim. Os pais também reagem do mesmo jeito. Então, dá para você orientar assim. Eu faço consultoria com mães, eu tenho gente do Japão, tem gente nos Estados Unidos, que são brasileiros, que foram morar lá, que estão dentro desse contexto aí, e que fazem consultoria comigo. Caramba. Tem alguma cultura que é muito diferente na criação dos filhos? Sim, na criação, sim. Por exemplo, se eu falo com essa mãe lá no Japão, embora ela seja brasileira e ela mora lá, tem todo o ambiente cultural lá, né? Mas os problemas dela, de relacionamento com os filhos, são os mesmos. Qual é a diferença? A diferença é o contexto de escola, por exemplo, como a escola trata as crianças. E isso é um conflito, por exemplo, que essa família tem, porque eles, por serem brasileiros, eles são mais emocionais, são mais latinos, né? E lá no Japão, eles são mais frios, eles têm todo um relacionamento diferente. Então, essa é uma coisa que ela sente muito nos filhos, né? Como ela trata em casa, como ela quer cuidar em casa e como eles são tratados na escola. Muito diferente, né? Fora de casa. Diferente, fora de casa, né? Mas aí você tem que falar, conversar e orientar de como lidar com isso, né? Porque é uma escolha deles como família e uma realidade que eles têm que enfrentar, né? Obrigado por assistir mais um Corte Estilizado. Se curtiu, vai lá, ative o sininho e deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço, valeu!